Fala galera, beleza? Aqui é Luciano Charles de novo. Nesse vídeo eu vou tentar explicar de uma maneirinha mais razoável como é que funciona a core do nosso modelo MVC, a estrutura MVC, e de como funciona o carregamento dela na index, certo? Então vamos lá. Eu tenho um projetinho aqui básico, né? Com a pastinha controller, com as nossas classes de erro e uma classezinha de home. Uma única classe que nós vamos estar apresentando aqui. A nossa pastinha core, que possui nossa classe de controller, core, e a module, né? A pastinha module, como todo mundo já sabe, onde vai ser feito todos os modules perdão, do nosso projeto, onde nós armazenaremos as nossas regras de negócio, né? E as views, certo? Que ainda pode ser separado aqui por subpastas também, não tem problema nenhum. Certo? Dentro da view nós temos o nosso template e a nossa classezinha, o arquivozinho, desculpa, a view de erro. E eu criei uma aqui de home, tá? Que seria essa view que nós estaríamos vendo aqui, ó. Essa aqui, certo? E a view de cadastro também. Essa view index aqui ficou como restolho de um outro modelo, de um outro exemplo que eu estava usando aqui. Depois nós temos o nosso arquivozinho htaccess. Então nós temos aqui o nosso config, o nosso environment e o nosso index. A nossa index aqui, eu já vou explicar o que faz o método sp autoload register, tá? A gente sabe que ele faz o gerenciamento, né, a inclusão dos arquivos onde possui classes para gente, certo? Então beleza, e mais abaixo a gente está instanciando a nossa classe core e chamando o método run, certo? Então vamos entender aqui rapidinho como é que funciona a core. Então a gente sabe que o nosso método run, a gente cria inicialmente uma variável URL, que ela vai verificar se existe o get URL, certo? Que vai ser tratado no nosso arquivo htaccess. Mas se existe ela no nosso get, certo? Pegando ela, a gente vai fazer o que aqui? A gente primeiro cria um parâmetros como um array, certo? Para poder instanciar, porque mais abaixo a gente vai estar usando ela. Então a gente inicia ela para não ter erros, certo? E o que a gente faz aqui? A gente verifica se a URL não está vazia, certo? E se ela não é diferente de barra. Feito isso, a gente vai dar um explode nela, certo? Então, o que acontece aqui se eu der eu vou dar aqui um echo para ficar mais fácil de visualizar, em pré, tá? Vou usar a tag pré aqui para imprimir melhor e vou usar o nosso printr na URL, tá? Só para a gente ver. Você já deve ter visto isso, ter feito esses testes, né? Então a gente vai ver aqui como é que funciona. Então a gente vê que apenas passando o home, ó, não acontece nada, certo? Se eu passar aqui index.php, também não acontece nada, certo? Porém, se eu passar algo após a barra, que é o que ele espera, porque se há algo após a barra, ele cria o array, certo? Então, ó, ele criou um array com índice 0, que não possui nada, e o índice 1, certo? Que seria a nossa home, certo? Então, o que acontece aqui? Após eu fazer, eu explodir a nossa URL em barras, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu dou um array shift. O que esse array shift faz? Esse array shift ele faz justamente a retirada do primeiro índice desse array. Então, vejamos como é que fica agora após eu fazer o explode na URL e retirar o primeiro índice, que eu não preciso, o índice 0 dele, que seria o índice vazio, eu não preciso. Eu preciso da URL onde o índice seja home, não é verdade? Então eu retiro com o array shift aquele índice que eu não preciso, que vem vazio, e pego e mantenho apenas o índice com o nome home, né, com o valor home. Feito isso, ó, eu sei que agora eu retirei o índice 0 que estava vazio, o índice 1 seria o home. Como eu retirei ele do meu array, o home passou a ser o índice 0. Certo? Então vamos ver aqui, ó. Eu vou passar agora
Não, eu vou voltar aqui para explicar melhor. Feito isso aqui, agora a gente sabe, então, que a gente pode armazenar na variável current controller, ou seja, o nosso controller corrente, o nosso controller atual, vai ser a URL no índice 0, certo? Porém, a gente vai concatenar com a palavra controller, certo? Por quê? A gente criou um padrão aqui, né? Foi criado um padrão quando se criou isso aqui. Então, a gente acrescenta a palavra controller, então a gente tem que criar o arquivo também com a extensão, né? Não é uma extensão, mas digamos com o prefixo, digamos assim, controller, certo? Então ele vai procurar, a gente vai passar apenas na URL. Então a gente vai passar na URL apenas o nome, certo? O nome é o primeiro nome da nossa classe, sem a palavra controller. A palavra controller vai ser concatenada internamente aqui, certo? Beleza. Feito isso, a gente vai fazer o quê? Imagine agora se eu pegar esse nosso echo, tá? E o print e fazermos aqui embaixo agora, porque aqui ele explodiu a URL, aqui ele retirou aquele índice vazio e armazenamos na current controller o índice 0, que seria a nossa home, ponto, né? Controller, concatenado com a controller, não ponto, homer controller, certo? E depois disso, eu de novo dei um array shift, ou seja, retirei mais um índice se existir, certo? Vamos ver como é que ficou essa URL agora depois do segundo array shift. Olha só, deixa eu ver se eu salvei aqui, não salvei, eu vou salvar, ele vai alterar aqui automaticamente. E vocês podem ver que agora tem um array vazio, certo? Então o que acontece se esse array for vazio aqui? Ele vai cair, certo? Sempre aqui, ó, se ele for vazio ou for diferente de barra, quer dizer, não existe mais uma barra aqui, não existe mais um outro array aqui para mim poder extrair, certo? Ele vai passar o valor da home, digamos, para current controller, para nosso controller atual, como sendo o padrão home controller e a current action index. Então, o nosso home controller sempre vai ser o padrão. Se ele não achar URL alguma inicialmente ali, certo? Ele vai sempre mostrar a nossa home, que vai ser a nossa página inicial, digamos assim, e a action index, certo? Porém, olha só agora, se a gente vir aqui e acrescentar uma barra, deixa eu botar cadastro, por exemplo, ele fez de novo. O que ele fez aqui, nesse segundo array shift? Ele retirou o home da posição 0 e botou o cadastro agora na posição 0. Então aqui ele já se transformou em quê? No nosso action, certo? Por quê? Aqui a gente já está vendo, ó. Agora se a URL existir no índice 0, que agora ela existe no índice 0, porque eu passei um parâmetro lá, e ela não for vazia, então a variável current action recebe a nossa URL no nosso índice 0. E depois, novamente, tá, eu dou um array shift, né? Dá-se um array shift para quê? Para ser gerado os nossos parâmetros. Caso contrário aqui, ó, se ela não existir, ela vai, né, a nossa current action vai ser sempre a index, sempre retornar para a ação index, certo? O que vai acontecer aqui? Eu dei um novo array shift, vamos ver o que acontece agora, ele sumiu de novo. Mas o nosso padrão MVC, a gente sabe que sempre é controller, action e parâmetro. Então vamos passar aqui um parâmetro como se fosse um ID 13. Vocês podem ver que ele tomou o lugar no array com o índice 0, certo? Então a gente está verificando aqui. A gente está fazendo justamente, depois que a gente faz o explode, a gente está fazendo sempre essa substituição, certo? Ou seja, depois disso, a gente verifica quantos índices tem na nossa URL. Se for, né, se a contagem desses índices for maior do que 0, então parâmetro é igual a URL, certo? Ou seja, depois disso aqui, o nosso count ali vai dar 1 já,
certo? Então, esse já existe um parâmetro para a gente. Beleza? Depois, é normal, ele vai verificar se existe o arquivo, né? Passado no nosso current controller mais a extensão .php dentro da pastinha controllers. Se existir, certo? Ele vai fazer o quê? Vai instanciar um novo objeto, né? Aqui nós estamos verificando se ele não existe, tá? Se ele não existe, ele vai instanciar um objeto da classe erro controller. Caso contrário, caso a home, a nossa controller passada na URL exista, ele vai instanciar um novo objeto justamente da nossa variável current controller. Ou seja, eu não digitei, digamos, aqui na URL, eu não digitei home, então ele vai verificar se existe dentro da pastinha home controller um arquivo chamado home com o prefixo controller mais a extensão .php. Se existir, ele vai instanciar. Mesma coisa que ele fizesse no lugar de home de current controller, ele fizesse assim, home controller. Mesma coisa se ele fizesse isso aqui, certo? Beleza, esse é o funcionamento, tá, da nossa core, certo? E eu quero parabenizar o nosso professor Boniek, que é muito fera, tenha sempre ajudado bem a galera, assim, deixando a gente também, né, aceitando as opiniões da gente para tentar sempre estar melhorando. E essa estrutura MVC, na minha opinião, na minha humilde opinião, ficou muito bacana, certo? Então, gente, o que acontece agora aqui? O core é o motor dessa estrutura MVC, certo? É o motor da nossa estrutura. O que acontece, digamos agora, tá? Se eu tirar esse room, parar, não instanciar mais a core e retirar o room, vejamos o que acontece aqui. Não aparece, nosso sistema não é inicializado, certo? Porque não existe mais o get pegando nada da URL. Beleza, porém, eu vou deixar assim e vou explicar como é que funciona agora o room aqui dentro da nossa index. Porque, como eu disse, eu já falei isso várias vezes, todo o nosso sistema acaba rodando aqui dentro desse arquivo index, aqui no método room, certo? Então vamos lá, vamos explicar aqui, vamos entender, tentar passar para vocês um pouquinho de como eu entendi, tá? E o funcionamento da core e da estrutura MVC. Vamos ver assim, ó. Inicialmente, o session start, né? A gente já está iniciando a sessão aqui na index, beleza. Estamos fazendo um require das nossas config, no arquivo config, porque lá tem a configuração do banco de dados, base URL e tal, né? E por quê? Como eu disse, como tudo vai correr dentro da index, a gente está precisando também de ter os dados de acesso ao banco de dados, certo? Então, o que acontece com a nossa SPL Autoload Register aqui? Eu vou explicar ela assim, ó. Ela funciona de uma maneira muito simples. Toda vez que você chamar uma classe pelo operador new, certo? Ó, esse operador aqui, new, ou que o PHP detecte que você está serializando um objeto, obviamente, né, se você estiver usando a função serialize, certo? Então, ele entra em ação. Beleza? Então, o que irá acontecer? É que internamente o PHP sempre chamará a função SP_AutoLoadRegister como uma última tentativa de carregar um objeto. No nosso caso, ele já está sendo chamada de cara aqui na index. Não é verdade? Já está sendo chamada aqui. E estamos dizendo basicamente o quê? Estamos falando assim, ó, PHP, cara, toda vez que você precisar de uma classe, chame o método SP_AutoLoadRegister. Então, ele vai lá e busca para você. Entende? Então, não importa, o PHP está lendo aqui, não importa se eu chamo a classe aqui embaixo. Aqui embaixo ele viu que eu precisei chamar uma classe, certo? Então, instanciando esse método nativo, ele faz o quê? Nós estamos verificando, então, se a classe pedida, a classe tentada instanciar, ele vai verificar se existe na controller, se existir ele dá um require nela, ou seja, insere ela aqui dentro, aqui na index, ele vai inserir ela aqui,
certo? Se não, ele vai verificar se essa classe passada existe na pasta modules. Beleza, se existe na pasta modules, inclui ela. Se não, ele vai procurar na pastinha core, ou assim quantas você quiser botar aqui, certo? A gente pode estar fazendo isso com Composer Autoload também, mas estamos falando dessa estruturazinha aqui com o método SP Autoload Register. Beleza? Então, basicamente, é isso que ele faz. Ele pergunta para o PHP, fala para o PHP assim, ó, meu querido, vai lá ver se você precisa de uma classe. Se precisa de uma classe, chama esse método SP Autoloader, certo? E ele vai lá e busca para ti. É isso que ele faz. Então, para a gente testar isso, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai fazer da seguinte maneira aqui, ó. Na nossa core, a gente está dizendo, né, que se existir o controller passado, ele vai lá dentro da pastinha controller e cria um novo objeto, certo? Mas a gente parou de usar a nossa core, distanciar o nosso método run. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar aqui, ó, por exemplo, uma variável home que vai ser igual a new. Vejam bem, eu já estou instanciando, já estou usando o operador new. Então, o nosso SP Autoload Register já vai entrar em ação. O que eu vou fazer aqui? New home, aqui home, controller, certo? É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui agora, ó, é a mesma coisa que se eu tivesse escrito aqui na URL home, certo? Com o nosso motorzinho, ele verificou que eu passei uma palavra home aqui, o índice do array 0, o índice 0 do array, perdão, é uma palavra home, ele verifica se essa palavra home, se essa classe existe aqui dentro da pastinha core. Se existe, ele instancia ela, não é verdade? Então, olha só, eu já estou fazendo o nosso home controller aqui. Agora, vejam, se eu vim e fazer aqui, ó, home, a minha variável home agora já é um objeto da classe home controller, eu tenho acesso aos métodos dela, certo? Dentro do método dela, eu tenho o que aqui, ó, vou chamar o método index. Vou salvar aqui. Vejamos o que aconteceu aqui, ó. Apareceu, certo? Independente do que eu passei aqui, tá? Ó, agora ele está chamando a nossa home controller, correto? Porém, no método index. Vejamos se eu estou falando bobiça. Vamos trocar o método. Vamos botar o método cadastro. Ó, ele tem um método chamado cadastro. Esse método cadastro, a gente pode vir aqui na home, ó, tá? E ver que ele vai carregar, dar um desload template na nossa view cadastro, certo? Então, ó, eu estou agora instanciei, né? Chamei o método cadastro. Olha só o que aconteceu, ele chamou a view cadastro, certo? Então, poxa, mas como é que chamando esse método cadastro ele trouxe a view? Como? Por que ele fez isso? Porque aqui dentro do nosso método nós temos no nosso método cadastro, nós temos um outro método chamado thisLoadTemplate. Poxa, mas thisLoadTemplate faz o quê? A gente pode visualizar o que ele faz. Entramos na classe controller, estamos vendo que o thisLoadTemplate, a gente passa um viewName e um viewData se quiser, certo? E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um include, vai procurar a pastinha views e vai incluir o arquivo template.php. Pô, mas só o arquivo template vai mostrar a view? Não. O porém disso é que o nosso arquivo template, a nossa view template.php, nós também temos uma função aqui, ó, um método aqui chamado loadViewInTemplate, que vai carregar a view aqui dentro do nosso template, certo? Então, vejamos aqui na nossa home controller como é que funciona se eu retirar o nosso controller aqui. O nosso Extends Controller. Vejamos aqui, ó. Olha a bagunça que já virou isso aqui. Não existe o método Home Controller LoadTemplate, certo? Por quê? Porque agora, realmente, a nossa classe Home Controller não tem uma function aqui, não tem um método aqui chamado LoadTemplate. Esse LoadTemplate foi herdado da nossa classe Controller. Mas como é que eu vou fazer esse nosso sistema agora voltar a funcionar usando esse LoadTemplate? Bem simples. Antes de tudo, né? Antes de eu poder, se eu estou dizendo que eu quero herdar algo, um método
da classe controller, então eu tenho que chamar a classe controller primeiro, para depois chamar a nossa home controller, porque a nossa home controller é que eu estou chamando o método load template, certo? Então eu vou botar aqui, ó, posso botar assim, controller igual new controller. Opa, é controller. Pronto. Feito isso, de novo eu repito. Acabei de usar o operador new. O nosso PHP verificou que eu estou querendo instanciar um objeto de alguma classe. Ele já ativou esse método aqui. Nesse momento, podemos ver que não mudou em nada, né? Por que aqui? Porque a gente sabe que para ele funcionar, a gente teria que estar dentro do nosso home controller aqui, instanciando um objeto, certo? Da classe controller, para depois estar chamando o método dela, certo? Então, não é isso que a gente faz, a gente herda. Mas como é que a gente vai fazer para isso aqui funcionar? No nosso home controller, certo? A gente pode estar, vamos poder fazer assim, ó, vamos chamar um nosso controller no nosso método load template. Será que vai funcionar? No nosso método load template, a gente vai passar então uma view aqui. Vamos chamar a view a nossa view home, certo? Vamos salvar para ver o que acontece aqui. Ó, novamente mostrou, tá? Mostrou aqui a nossa home. Porém, continua o erro aqui no nosso método home controller load template, porque ele não existe mesmo. Então, se eu fizer retirar ele aqui, não tem problema nenhum, porque eu já disse que esse método que só poderia ser feito aqui, se eu fizesse eu vou fazer aqui, se a gente pudesse, teste igual new controller, certo? Aí aqui dentro eu ia fazer teste load controller, certo? Fazendo isso, retiramos o erro. Fazendo isso, a gente também pode retirar isso aqui, porque aqui a gente vai chamar a nossa index. Pronto, não tem erro algum, posso atualizar quantas vezes eu quiser, porque eu estou chamando, tá, o meu método, a minha action index, porém dentro da minha action index eu estou instanciando um objeto da nossa classe controller, certo? Então é simples, para mim não ter que instanciar, para a gente não ter que instanciar uns objetos, certo? Dentro dos métodos, a gente simplesmente extends eles, apenas isso, tá? Então não é difícil a gente entender como é que funciona o carregamento das nossas views, das nossas models dessa maneira, certo? Ó, não tem erro algum, certo? Eu não preciso mais do nosso controller aqui, porque eu estou herdando, certo? A partir desse momento eu não preciso mais dele. Então, gente, assim, ó, não é difícil, eu não achei difícil entender, e justamente todo esse processo que eu estou fazendo aqui, fazendo manualmente, tá? É feito pelo método run da nossa classe core, certo? Eu vou chamar agora, por exemplo, vou instanciar um objeto aqui da nossa classe error. Por exemplo, nossa classe error tem um método, tem uma action index, né? Tem um método index, olha só o que ele aparece no método index, a nossa 404, certo? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais sobre o funcionamento, tá? Tudo ele vai fazer aqui, todo o processo vem aqui dentro da index, aqui, ó, abaixo, no momento que a gente chama o método run da nossa core, ele começa a fazer esse processo. Por quê? Chama o run, a gente sabe que a primeira coisa que ele vai fazer é isso aqui, ó, new home controller e o método index. É isso que ele vai fazer. É isso aqui, ó, que ele vai fazer. Fazendo isso, ele já vai mostrar isso aqui para nós, a nossa home, certo? A partir do momento que eu
passei na URL, após o home, passei a barra, digamos assim, barra cadastro, por exemplo, ele está fazendo o quê? Ele sabe que ele vai ter que chamar a nossa classe, certo? Ele vai ter que criar um objeto da classe home, controller, e chamar o método, instanciar a classe home controller e chamar o método cadastro, a action cadastro. É isso que ele vai fazer. Então, aqui agora seria, em vez de index, seria cadastro. É isso aqui que ele está fazendo, só que de forma dinâmica, de forma automática. E o SP Autoloader aqui é o cara que ajuda muito nisso, porque ele está verificando que uma classe estão tentando instanciar um objeto de alguma classe, e ele verifica se essa classe existe em algumas dessas pastas, e existindo, ele instancia o objeto. Pronto. Pura e simplesmente isso. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, não tem problema, podem perguntar. A gente está sempre tentando ajudar da melhor forma possível. Certo? Então eu deixo um forte abraço e até o próximo.